Bom dia, nação rubro-negra. Tô chegando aqui, Elano Maia do canal Flash Champion. Tá certo? Desejo para você um bom dia. E eu estou aqui para trazer informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo, informações importantes, né? Novas informações surgindo, jogadores aí despertando o desejo de saída, né, do Flamengo, tá certo? Vou falar sobre a Copinha, sobre o Soteldo, Flamengo visando aí a contratação de um goleiro colombiano, tá certo? Quero falar também sobre a proposta do Flamengo junto ao Manchester United por compra definitiva do Andreas Pereira, tá certo? E você quer ficar informado e quer ouvir essas informações, eu convido você para que você venha se inscrever no canal Flash Champion, tá certo? Esse canal é jovem, esse canal depende do seu apoio, tá certo? Compartilhe com os amigos, fale do canal Flash Champion e compartilhe com eles sobre esse projeto, sobre esse canal, tá certo? Que eu dependo muito da sua contribuição e do seu apoio, né? E como você contribui e apoia desse canal? Se inscrevendo, tá certo? Debaixo aqui do visor, do lado direito seu, tem um nome vermelho inscreva-se, você toca nele, tá certo? Tem um sininho das notificações, você toca no sino das notificações, marca a opção todas e você vai poder estar recebendo notificações aqui do canal Flash Champion através do YouTube, tá certo? Então me apoie e se inscreva nesse canal, pois é muito importante a sua participação. E a informação que eu quero trazer aqui sobre o Andreas Pereira, tá certo? O Andreas Pereira, gente, ele está sendo muito aí alvo, né, de insatisfação por parte de uma parte da torcida do Flamengo, né? E o que acontece? E o que acontece é o Flamengo está indo diretamente para negociar o jogador e tentar comprá-lo de forma definitiva. Mas o que acontece, gente? O valor que está no contrato de empréstimo do Andreas Pereira, o valor é estimado em 20 milhões de euros, né? É mais ou menos ali 64, 64 não. Se é 20 milhões de euros aí, é um valor estimado mais ou menos 120 milhões de reais. É mais ou menos isso aí. Eu não sou muito bom de fazer a conversão aqui de euros para reais aqui, mas é mais ou menos isso, tá certo? E o valor estimado é 20 milhões de euros, né? Mas o Flamengo está fazendo uma proposta direto com o Manchester United aí, pedindo, né, que o jogador seja contratado pelo valor de 10 milhões de euros, tá certo? E essa proposta já está com o clube inglês, né? E o Fred Caldeira, que é da TNT Esportes, lá na Inglaterra, ele noticia que o Manchester United vai fazer jogo duro, tá certo? Porque o valor estimado do jogador realmente é esse valor, 20 milhões de euros. Mas o valor mínimo para abrir negociação com o jogador, esse valor mínimo é 10 milhões, tá certo? 10 milhões de euros. Então, vamos ficar aí atentos, né, para saber qual é o passo que o Flamengo vai dar para contratar o Andreas Pereira. Eu quero saber da sua opinião, né? O que você acha, tá certo? Do investimento do Flamengo no Andreas. Será que vai valer a pena do Flamengo estar trazendo um jogador comprando de forma definitiva? Eu quero ouvir a sua opinião é muito importante, tá certo? Eu, na minha opinião, eu vejo como um valor alto, tá certo? Mas se o Flamengo conseguir aí um meio termo, né, entre 15 milhões de euros, 12 milhões de euros, eu acredito que seja um investimento bom, porque o jogador ele é jovem ainda, tá certo? E pode render muito, né, no elenco rubro-negro ali, no esquema tático do Paulo Souza, tá certo? Gente, eu quero falar aqui do goleiro, tá certo? Colombiano, que joga na seleção da Colômbia.
Esse goleiro é o Davi Ospina, né? O Flamengo visa o goleiro que joga pelo Napoli da Itália e tem contrato até o meio do ano, tá certo? O goleiro Ospina, gente, ele tem 33 anos, tá certo? E o valor de mercado dele é 5 milhões de euros. Mas o jogador ele pode estar vindo é, de graça, entendeu? Ele pode estar vindo aí sem o Flamengo estar gastando, tá certo? O Flamengo pode estar contratando esse goleiro sem estar tendo gasto, tá certo? E ele tem 33 anos e está no Napoli, mas está aberto para negociar com qualquer equipe, tá certo? E o Flamengo visa contratar esse goleiro. O que você acha também sobre o goleiro Davi Ospina, tá certo? E a gente percebe aí que o goleiro Ospina é um goleiro que é praticamente assim titular da seleção colombiana, né? Então o Flamengo não pode se deter pelas questões das datas FIFA, né? E tem que contratar, gente. Eu acredito que se for por conta de data FIFA, o Flamengo não contratar, então o Flamengo vai ter que contratar somente jogador de segunda prateleira ou de segundo nível, né? Então vamos ficar de olho, né? O Flamengo aí visando esse goleiro, vamos torcer aí que o Flamengo contrate um goleiro o mais rápido possível, porque o Flamengo só tá com o Diego Alves e o Hugo Neneca, né? E é perigoso demais o Flamengo ficar só com esses dois goleiros, tá certo? Eu quero falar agora, mudando de assunto aqui, eu quero falar do Soteldo, né? O Soteldo ele foi liberado pelo Toronto FC. Eu não sei como foi aí que desencadeou essa liberação do Toronto, mas eu fui procurar saber aqui. O jornalista lá do Canadá, ele traz uma notícia, né? O Michael Singh, eu vou ler dessa forma, ele traz uma notícia de que o Toronto teve a intenção de fazer uma troca com o Tigres do México, né? O que acontece? O Toronto estava querendo o Salcedo, enquanto o Toronto liberasse o Soteldo para fechar com o Tigres. Mas o que acontece? O Soteldo está sendo visado pelo São Paulo e está sendo muito especulado pelo Flamengo, né? E a torcida do Flamengo faz campanha aí, está invadindo, né, as redes sociais do Marcos Braz, pedindo com que ele contrate o Soteldo, né? E na minha opinião, eu acho o Soteldo um bom jogador, assim também como o goleiro Ospina, né? É um bom jogador. E assim também como o Andréas Pereira é um jogador que ainda pode render muito, pode trazer muitos rendimentos ao Flamengo aí numa contratação, não contratação, mas numa negociação futura, entendeu? Mas eu quero saber também da sua opinião sobre o Soteldo, né? O que você acha do futebol do Soteldo? Deixe sua opinião, comente. O seu comentário é muito importante para o canal Flash Champion, tá certo? Eu quero aqui rapidamente falar sobre a Copinha, entendeu? A Copinha, o Flamengo jogou ontem contra o Náutico lá na Arena Barueri, ganhou de 1-0. O gol que o Flamengo venceu a equipe do Náutico foi nos acréscimos, tá certo? Flamengo lá no finalzinho do jogo marcou o gol, né? E o gol foi do Igor Jesus, tá certo? Lá no finalzinho, o lateral ali, o Richard, cobrou um lateral dentro da área do Náutico. A defesa do Náutico tirou esse lateral e sobrou ali para o Igor Jesus pegar de primeira uma bola rasteira bem no lado direito, do lado direito, melhor dizendo, do goleiro do Náutico, né? E os jogadores ontem que foram destaque da partida foi o Vitor Hugo, tá certo? Tá certo? O Peterson teve também muitas oportunidades de marcar pelo Flamengo. E eu quero aqui ressaltar a boa atuação do goleiro Bruno, né? Que fechou ali no segundo tempo. No primeiro tempo ele não trabalhou muito, né? Mas no segundo tempo ele fechou ali o gol do Flamengo e impediu do Náutico estar realizando
e efetuando gols contra o Flamengo, tá certo? Vamos torcer aí para o Flamengo, que vai enfrentar na próxima partida, novamente vai jogar contra o Oeste, né? E é uma equipe que deu trabalho ainda na fase de classificação. No primeiro tempo o Oeste estava ganhando de 3-0, né? E no segundo tempo o Flamengo empatou ali com gols de Mateusão, gol do Cassiano e gol também, se eu não me engano, do Vitor Hugo, né? Que efetuou também gol contra o Oeste. Então o Flamengo joga contra o Oeste novamente. Vamos torcer aí, torcer que o Flamengo, os nossos meninos aí da base aí, venha vencer o Oeste, venha passar para a fase seguinte, tá certo? Eu quero aqui, gente, também falar sobre o Paulo Souza, né? O Paulo Souza, ele desde quando chegou, é, prontamente não fez uma barca como muitos queriam, mas o Paulo Souza deixou bem claro que não vai contratar jogador para ser reserva, entendeu? Ele não vai contratar jogadores para compor o grupo, mas ele vai contratar jogadores para disputar a titularidade com os titulares da posição. O que acontece? O Paulo Souza, ele quer jogadores de nível A, entendeu? Ele não quer jogador de segundo nível. Por isso que o Paulo Souza tem muito cuidado aí, está tendo muita cautela para não trazer qualquer jogador, né? Porque certamente o Flamengo só vai engordar a sua folha salarial e o jogador não vai render, tá certo? Então o Paulo Souza, ele acaba barrando aí alguns nomes que ele entende que não é importante para o Flamengo, tá certo? E essa notícia aí foi trazida pelo Caê Mota, né? Do Globo Esporte, e o crédito é dado a ele, tá certo? Então vamos aí torcer com que o Paulo Souza ele venha mesmo trazer jogadores aí nível A, entendeu? E jogadores que venham brigar pela titularidade com os demais que já estão no elenco principal, tá certo? E para fechar esse vídeo, eu quero falar aqui da economia que o Flamengo está fazendo, tá certo? O Flamengo tá pensando de maneira certa em fazer economias. Por quê? Porque o Arsenal negociou com o Udinese, tá certo? O zagueiro Pablo Mari, tá certo? O Arsenal emprestou emprestou o Pablo Mari ao Udinese, e esse empréstimo aí está impedido com que o Flamengo venha colocar nos seus cofres aí 6 milhões de euros, entendeu? E o Flamengo já vai estar economizando com a saída dos jogadores, né? A gente tem uma lista de jogadores aí gigante que já deixaram e que ainda vão deixar o Flamengo, né? Os nomes aqui são Bruno Viana, zagueiro, voltou para o Porto. César acertou com o Curitiba, né, o goleiro. O Max foi outro jogador que saiu, não lembro, não recordo o time que ele foi negociado. O Bill também, tá certo? O Hugo Moura foi outro jogador que deixou o Flamengo. O Pires da Mota, que acertou com o Cerro Porteño. O Vitor Gabriel deixou também o Flamengo. O Kennedy voltou para o Chelsea. O João Lucas também foi outro jogador que deixou o Flamengo. E nós temos aí dois nomes que poderão ainda deixar o Flamengo. No caso, é o Michael, que recebeu proposta do mundo árabe, né? Tem um clube lá, o Al Hilal, que foi o clube a qual o Jorge Jesus treinou e que jogou ainda no início do Mundial de Clubes, né, do ano de 2019 contra o Flamengo. E tem o Gabriel Batista, que está querendo aí viver, né, novos ares, né? Então o goleiro Gabriel Batista, ele está juntamente com o seu empresário aí buscando novas oportunidades em outros clubes, tá certo? Eu acredito que eu não esqueci de nada. A qualquer momento eu posso voltar aqui numa live ou trazendo vídeos novos e trazendo para você informações quentinhas aqui sobre o Flamengo, tá certo? O clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo,
o meu, o seu, o nosso Mengão. Eu peço você que você se inscreva, tá certo, nesse canal, compartilha com os amigos, ative o sininho das notificações e venha ficar informado sobre o Flamengo. E o seu amigo aqui, Elano Maia, lhe agradece pela paciência, tá certo? E até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E amém. Tchau, tchau e saudações rubro-negras.